Sim, Eu gostaria de primeiro começar agradecendo imensamente a Cidema, essa possibilidade de partilha, de troca e de aprendizagens mútuas, né? Afinal de contas, todos somos América Latina, somos irmãos, temos os mesmos desafios, os desafios da promoção da aprendizagem e, no nosso caso específico, a aprendizagem matemática. E, nesse sentido, gostaria de agradecer a Angélica Mioto por ter feito essa ponte, né? E, em especial, também a Josefina Amanda Soio Veiga pelo acolhimento. Esperamos que essa seja um primeiro de muitos encontros, encontros virtuais, encontros pessoais, mas encontros, sobretudo, ideológicos, encontros políticos, encontros culturais, encontros educacionais. Afinal de contas, todos somos educadores. Se nós buscamos fazer investigação no campo da aprendizagem, é porque nós nos colocamos como educadores. E o educador é aquele que é preocupado com a aprendizagem. E a gente parte já desde o início dessa perspectiva epistemológica de que quando nós falamos aprendizagem, é a aprendizagem do outro. Ninguém pode aprender nada pelo outro. O sujeito é que aprende. O sujeito é autor dos seus processos de aprendizagem. E isso é fundamental que nós conheçamos, que nós possamos irmãmente coadunar dessa ideia de que, em matemática, nós não podemos fazer com que a criança pense com a nossa cabeça. Mesmo sendo matemática, muitos dizem que matemática é um conhecimento universal, é o mesmo conhecimento em todo o mundo. Nós vemos, nos últimos 50 anos, o avanço da pesquisa, da investigação, do paradigma da etnomatemática, em que nós temos aí o Biratan D'Ambrosio como o nosso grande promotor desse campo, que mostra que a forma de produzir matemática e a forma de aprender matemática depende muito dos contextos culturais e da história de cada um. E eu sou dentro dessa perspectiva de que se eu tenho duas crianças, se eu tenho dois jovens, eu tenho duas formas distintas de aprender e compreender a matemática. E que, fundamentalmente, o nosso papel enquanto investigador e enquanto educador é compreender os processos pelos quais cada sujeito passa para aprender matemática. E esses processos não são meramente processos cognitivos. O aprender matemática não é um fenômeno exclusivamente intelectual. Aprender matemática toca profundamente a questão da emoção. Aprender matemática é afetar-se. A afetividade e a aprendizagem matemática estão profundamente imbricados. Josefina e demais, Maria Segura, boa noite, né? Eu gostaria de dizer aqui que eu sou um humilde aprendiz. E gostaria de deixar aqui nessa noite a nossa homenagem ao nosso querido Paulo Freire, que muitos de vocês conhecem. E ele tem uma frase fundamental, a qual sustenta a minha formação, sustenta meus trabalhos de investigação, meus trabalhos de formação de professores. Paulo Freire diz: só pode aprender quem ensina. Então, a criança,
quando vai aprender, ela tem que ser ensinante. E o que a criança ensina? Ela ensina ao outro o que ela é. A forma de pensar, a forma de refletir, a forma de se perceber no mundo, estando no mundo. E Paulo Freire também diz, só pode ensinar quem aprende. E é por isso que eu me coloco como um eterno aprendiz. Eu só posso ser educador, eu só posso ser investigador se eu me coloco humildemente na postura de aprendente. O pesquisador é aquele que aprende. O professor é aquele que aprende. E aí nós perguntamos, Angélica, com quem os professores aprendem? Eles aprendem com suas crianças, eles aprendem com seus jovens. Nós aprendemos com os nossos alunos. E aprendemos o que com eles? As suas formas de pensar, as suas formas de constituir sujeitos epistêmicos, ou seja, sujeito que pensa, sujeito que aprende, sujeito que se coloca no mundo. E eu acho que esse é o grande desafio da educação presente, educação futura e da investigação. É a descoberta de como é que cada sujeito que está sob nossa responsabilidade educativa pensa. Como é que eles pensam? Em especial, como é que eles pensam? Matemática. No Brasil, infelizmente, e aí eu me viro ao cinema, para assumir de forma humilde, singela. Um dos maiores problemas que o Brasil encontra no campo da educação matemática é que o professor vai para a escola achando que existe uma única forma de ensinar a matemática. E que ser um bom aluno é pensar matematicamente assim como a professora pensa e como o professor pensa. Infelizmente, no Brasil ainda perdura a negação da diversidade dos processos de aprender. Então, colegas, o que eu me proponho a fazer aqui na noite de hoje, a partir de Lima, é trazer um pouco essa reflexão dessa perspectiva da diversidade no pensar e no aprender matemática. E, nesse sentido, eu gostaria de pedir licença para abrir, então, os slides da minha fala. E, Josefina, esses slides não são meus, são nossos. Te voy a dar la opción de compartir. Eu compartilho, pode deixar. Ok? Eu só não vou mais vê-los. Perfecto. Ah, ok. Listo. Estão vendo? Ajá, sí, perfecto, Okay. se ve. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as crianças que calculavam. Eu trago aqui um conceito que está construído, está tecido ao longo da minha trajetória de 45 anos enquanto pesquisador, professor da Universidade de Brasília, hoje eu sou aposentado, que é o conceito de ser matemático. O texto que eu mandei tem uma seção que fala um pouco desse conceito. Eu tenho um livro que está no Prelo, que está para ser lançado agora em 2021. O ser matemático é toda criança, todo cidadão que está no mundo, que pensa com o mundo. Todos os seres humanos são seres matemáticos. Todas as crianças que nascem, isso eu me baseio numa pesquisadora, educadora francesa, Stella Baruch. Toda criança que nasce tem plena capacidade de aprender matemática e de fazer matemática. Stella Baruch coloca:
se quando cresce, essa criança não sabe matemática ou não gosta de matemática, é porque nós, educadores, falhamos na nossa missão educativa. Então, toda criança ela tem sua forma de pensar matematicamente. E muitas das vezes a forma da criança pensar matemática, interagir com a matemática, é diferente das fórmulas trazidas no currículo e apresentadas na formação. E quando a criança ela interage com a matemática, ela aprende matemática, junto com a aprendizagem, há, na verdade, a produção de sentidos subjetivos. A criança, quando ela se apropria da noção de número, quando ela constrói um processo operatório da adição, da multiplicação, ou de números racionais, mais importante do que o objeto de conhecimento é a construção da sua própria percepção enquanto sujeito inteligente. Observem, uma criança vai na escola elementar, e aprende as frações. Mas, ao longo da sua vida, muito pouco ela vai usar de fração. O que ela vai utilizar para interagir no mundo, para se colocar de forma crítica e participativa do mundo, é o processo, como é que ela se percebe como sujeito capaz de dar resposta ao mundo. E que é na diversidade, na pluralidade, que o sujeito vai construindo as suas formas de pensar, de raciocinar e de se organizar cognitivamente para dar resposta ao mundo. E eu, figurativamente, gostaria de lembrar, um avião muito mais pesado do que o ar, ele decola não na direção do vento, mas contra o vento. Então, é no movimento do mundo contra o nosso corpo, contra a nossa mente e o nosso espírito, é que nós nos constituímos como sujeitos inteligentes, sujeitos emocionais e sujeitos políticos. Então, é nesse sentido que eu gostaria de trazer um pouquinho as minhas últimas investigações com um grupo de crianças no interior de Goiás, que é na região central do Brasil, na Chapada dos Veadeiros, uma das regiões mais importantes em função de ser o berço das águas de todo o país. Então, é um local que é uma área de proteção ambiental importantíssima. Entretanto, é um local onde a infância é abandonada. Então, eu trabalho hoje em Alto Paraíso com um projeto de inclusão social com crianças em situações de risco social. E trabalho a aprendizagem matemática e a valorização do pensar matematicamente dessas crianças que estão em situação de exclusão. Então, esse projeto, que é das crianças que calculavam, eu busco analisar a produção de significados, sentidos subjetivos e de processos criativos da aprendizagem matemática, em especial a produção de esquemas mentais dessas crianças em risco social. Eu trago alguns conceitos centrais. Então, eu trago o primeiro conceito, que é o do ser matemático, que é monício, ou seja, toda criança que nasce tem plena consciência e condição de aprender matemática e de pensar o mundo a partir da matemática. Eu trabalho também com o conceito de esquemas mentais, a partir de Gérard de Vergniaud, autor da teoria dos campos conceituais da Universidade de Paris 11, de Saint-Denis, né, norte de Paris. Trabalho também com o próprio conceito de aprendizagem matemática, também a partir de Vergniaud, e eu trabalhei muitos anos com Vergniaud, quando eu morei em Paris, tenho publicações
com ele, onde o Vergniaud coloca que aprender matemática é desenvolver conceitos e esquemas para resolver novos problemas. Então, o que é aprender matemática? Conceitos e desenvolver ¿Tienes el micrófono apagado, Cristiano? ¿El micrófono lo tienes apagado? Oi? Estão me ouvindo? Sí, ahora sí, ya está. Ok, a conexão caiu, voltou novamente, desculpa. No, no te preocupes, sucede también Ok. aquí, en cualquier momento se nos va la señal, así que tú estés tranquilo, no se O Brasil preocupe. é a mesma coisa, nesse momento da pandemia, a internet está sendo muito utilizada e está sobrecarregada. Exacto, Continuemos. igual sucede, sí, hay horas puntas, tanto en la mañana, al mediodía, en la tarde, es una situación un poquito complicada, pero ahí estamos, no se preocupe, Ok. no se preocupe. Vamos a retomar entonces, a ver, déjeme ver si se le puede, sí, está la opción de compartir pantalla, no se preocupe, está bien. Pronto. Estão vendo? Sí, 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 Ok. sí. Então, a quarta perspectiva que eu trago, que é sentidos subjetivos, que é um colega que infelizmente faleceu ano passado, autor da teoria de subjetividade, Fernando González Rey, que é cubano, ele e a esposa dele, Albertina Martinez. Albertina foi minha diretora de pós-doutorado. Eles moraram muito tempo em Moscou, foram professores convidados da Universidade de Moscou e trabalharam dentro da linha histórico-cultural de Vygotsky. E interagiram com Luria e seu grupo. E o González, ele vem, Fernando González Rey, ele vem trazer a questão do sentido subjetivo da aprendizagem. Então, ele vem trabalhar com esse conceito, o sujeito que aprende. E que a cada sujeito nós temos uma dimensão própria sobre a aprendizagem, como é que cada um se percebe enquanto sujeito aprendiz. Então, na teoria dos campos conceituais do Vergniaud, eu trabalho com o conceito de conceitualização. Então, que ensinar matemática não é transmitir conceitos, mas favorecer com que cada aprendiz, que cada criança se engaje num processo de desenvolvimento conceitual. E aí nós temos o conceito de esquemas mentais. É como é que a criança organiza os seus procedimentos. Os esquemas mentais, o Vergniaud traz da teoria piagetiana. Lembrando que o Gerard de Vergniaud foi aluno e trabalhou com Jean Piaget. Então, tem grandes influências da teoria construtivista piagetista. Novamente.
Josefina está muda. Voltamos? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Sí, doctor, sí se le ve. Sim, Ok. está ok. Ok. Está ok. Então, o sentido subjetivo, que é justamente toda aprendizagem, Mi para, audio está apagado. Sí. para além do objeto de conhecimento, o que nós temos é o sentido daquela aprendizagem na constituição da personalidade e da construção emocional do sujeito que aprende. Quando nós temos um sujeito, uma criança, um jovem que aprende uma equação, mais importante do que a equação enquanto objeto matemático é o valor emocional dessa aprendizagem, no sentido de como é que o sujeito se percebe como capaz de aprender alguma coisa. E aprender, inclusive, matemática. Nesse sentido, então, é que o meu estudo traz essa ideia do sujeito que aprende matemática numa profunda articulação entre a teoria do Gerard de Vergniaud. Se vocês quiserem, Josefina, eu tenho algumas publicações feitas com o Vergniaud que depois eu posso compartilhar e que vocês podem socializar com o seu grupo. E com o Fernando González Rey, e que ele traz, o Fernando, ele traz essa ideia fundamental no processo da aprendizagem, que é o binômio simbólico-emocional na aprendizagem. Então, toda aprendizagem tem sua dimensão simbólica quanto emocional e que a gente vai estar trabalhando dentro do aprender matemática. Dentro do sentido subjetivo de Fernando González Rey, é fundamental que ele traz é que quando nós temos dois sujeitos aprendendo, nós temos duas experiências distintas. E muitas das vezes, sobretudo no Brasil, eu não vou dizer do Peru, porque é uma realidade que eu ainda não conheço, espero conhecer ainda, tá? Muitos dos nossos professores acham que se ele tem uma turma de 25 crianças, eles pensam que essas 25 crianças vão estar pensando da mesma forma. Então, os processos didáticos pedagógicos são, normalmente, né, Angélica, que é testemunha disso, são realizadas, as propostas de experiência são feitas como se todas as crianças estivessem pensando iguais, se sentindo igual e se percebendo igualmente dentro do processo de aprendizagem. Então, a diversidade no processo de aprender, os estilos de aprendizagem não são considerados nos processos de ensino e aprendizagem matemática no Brasil. A arquitetura do trabalho que eu faço aqui, eu construo ambiente de aprendizagem matemática, ambientes ludo-matemáticos. Então, eu trabalho muito com jogos matemáticos, no sentido de motivar as crianças para a atividade matemática. Eu faço um trabalho, geralmente, de pesquisação, profundamente imbricado dentro da comunidade. Hoje estou com uma escola de 500 crianças, filhos de assentados do movimento do Sem Terra, aqui no interior de Goiás. Então, essa é a escola que nós estamos acompanhando e trabalhando a reversão da questão da aprendizagem matemática no interior do Brasil. Nós trabalhamos numa perspectiva do imbricamento entre o trabalho empírico e a construção teórica, entre o trabalho interpretativo e construtivo da pesquisa. Então, eu vou trazer 4 exemplos aí, Josefina, para vocês sentirem um pouquinho o que é esse trabalho. E a gente trabalha muito percebendo a aprendizagem matemática, a sua própria aprendizagem, e elas vão construindo esquemas mentais que muitas das vezes não estão
dentro da escola. Esse trabalho das crianças que calculavam, ela foi realizada com 21 crianças entre 6 a 12 anos, atendida no Centro de Referência de Ação Social de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, a partir da construção de uma sala ludo-matemática. Então, eu vou dar exemplo de 4 crianças que nós trabalhamos. Tá? Inicialmente, nós temos o Rochinha. O Rochinha tinha esquemas mentais interessantíssimos, onde a organização espacial dele, em termos de algoritmos matemáticos, era uma loucura. E depois nós fomos descobrir que ele tinha deficiência auditiva. E porque ele tinha uma deficiência auditiva, as formas de organização espacial dela, do Rochinha, de 8 anos, era muito diferente das formas propostas pela escola. E toda e qualquer estrutura que o Rochinha apresentava, a escola negava, a escola colocava como erro, porque a professora não conseguia entender sequer os registros matemáticos do Rochinha. O segundo caso é a Tiana, de 10 anos, uma menina morena, maravilhosa, tá? A princesinha da escola e princesinha da cidade. Só que ela é uma menina muito super protegida, muito querida, e uma menina que sempre quis apresentar resultado. Então, a menina que sempre decorou, e ela sempre memorizou tudo aquilo que a professora ensinava. Inclusive, as operações matemáticas, as estruturas do número, eram memorizadas. E quando ela errava, ela não tinha a menor noção sobre os fundamentos do erro dela, porque tudo o que ela fazia era desprovido de significado. Ela fazia tudo de forma memorativa. O quarto caso é a Moniquinha, com 6 anos. A Mônica, durante a gravidez toda, ela foi rejeitada pela mãe, houve tentativa de aborto, e para a primeira pessoa que aparecesse. Quando a Moniquinha nasceu, a Moniquinha rejeitou o seio da mãe, ela não queria amamentar. E porque ela não amamentava, ela adoeceu, teve problema cardíaco e teve que ficar hospitalizada 3 meses no principal hospital daqui de Brasília, o HDB. Nesse período, a mãe ficou sozinha com a criança e a criança sozinha com a mãe. E aí surgiu uma relação que veio da negação, da rejeição, para uma relação de acolhimento e de paixão. E, a partir daí, a Moniquinha ela foi superestimulada, e ela, com 5 anos, ela estava alfabetizada, e com 5 anos e meio, ela fazia já as 4 operações matemáticas. Angélica não conhece. A Moniquinha, com 6 anos, fazia qualquer tipo de divisão, mesmo que a escola nunca tivesse ensinado divisão para ela. Então, observa, nós temos que entender o sujeito que aprende matemática dentro da sua própria história, enquanto sujeito epistêmico, sujeito social, E, infelizmente, isso não ocorre. A gente coloca cada criança dentro da mesma panela, né? E depois a Neila. A Neila, uma menina de 7 Perdemos a conexão novamente. Sí, es probable que sea eso, pero igual yo estaba apuntando todo su presentación
Y él iniciaba pues con la teoría de Paulo Freire, ¿no? El de aprender. Y yo pienso de que agregarle a ese conocimiento siempre por el lado de que él fue uno de los precursores de la sistematización. Es decir, todas las experiencias vividas, en algún momento hay que sistematizarlas para que luego, a través de esas experiencias, se pueda lograr ver las dificultades que tienen los profesores en su enseñanza. Ese es uno. Lo importante también rescatable de la apuesta de Cristiano es cómo piensa el niño cuando recibe la educación matemática y cómo piensa el docente que enseña matemática. O sea, cómo ingresar a la mente de este niño. Y lo más interesante, ¿no? En este instante es ese esquema mental, esa estructura mental que se forma ya desde el niño cuando sabe que es matemática, incluso para nosotros los docentes, que es muy difícil. Entonces, esa nueva concepción o esa nueva estructura, él nos presenta a través de un caso que me parece que es cualitativo, ¿no es cierto? Es un enfoque cualitativo porque habla de niños de edades muy pequeñas, estamos hablando de 8, de 6 años, son pequeños aún, y el trabajo cualitativo donde hay, digamos, cómo se pudo hacer entender la matemática a niños en riesgo, ¿no? Tal cual como menciona Cristiano, que están en riesgo potencial, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, esa dualidad que debe existir entre tanto el docente como el estudiante para lograr ese propósito, ¿no? Llegar al camino del aprendizaje en sí. Te estábamos esperando. No hay problema, continuamos. Voltamos. Estão ouvindo? Sim. Então, eu gostaria de dar um salto, inclusive. Eu mudei a conexão aqui e coloquei conexão por outro servidor para ver se está mais estável. Então, eu gostaria de... Estão vendo o slide? Não. Todavía no, todavía no. ¿Puedes compartirlas? Sim. Ok. Vamos novamente. Ok? Ok. Então, esse slide mostra que o ser matemático, o que é cada criança que aprende matemática, vai depender muito dessa produção de significado, como é que a criança ela vai dando significado à sua própria aprendizagem. E, por outro lado, na parte vermelha, é a produção de sentido subjetivo de como é que ela vai se percebendo enquanto um sujeito que aprende matemática. Observe o seguinte, no estudo, eu vou identificar o ser matemático a partir de análise de registros matemáticos produzidos pelas crianças no espaço ludo-matemático. A produção de significado eu vou realizar a partir do momento em que eu dialogo com as crianças, que elas vão explicando os seus registros e os sentidos subjetivos, eu vou, através de uma conversação livre, inclusive dialogando com as mães dessas crianças sobre a própria história delas. Segundo o Vergniaud, aprender matemática é gerar novos esquemas. E o esquema é uma organização invariante da atividade, tá? E que ele é composto por um objetivo, por regras de ação, invariantes operacionais, que são conceitos em atos e teoremas em ato. Observa, os conceitos não são objetos de ensino. Conceitos são construções que a criança vai fazendo ao longo de suas experiências e as inferências que elas vão realizando ao longo do processo.
E o Vergniaud, ele coloca como é complexa a explicitação desses esquemas mentais presentes na aprendizagem matemática de nossas crianças. Muitas dessas produções, elas ficam marginalmente situadas no processo pedagógico. Eu gostaria de pedir licença para vocês aí de Lima, para trazer, eu vou deixar isso daqui, vou trazer 4 crianças, tá? Produzindo esquemas mentais, vamos falar um pouquinho desses esquemas mentais. Através desses esquemas mentais, vocês vão entender o que é a produção de significado, produção de sentido subjetivo, criatividade matemática e a constituição e desenvolvimento do ser matemático. Aqui eu vou pegar um primeiro caso, que é o da Vivi. A Vivi, ela está na 3ª série, a Vivi que tem 8 anos, para vocês terem uma ideia, 8 anos de idade, tá, ok? Ela trabalhou um problema, a professora dela, Janaína, trabalhou um probleminha com ela, dizendo o seguinte: a professora Janaína tem R$500, reais é a moeda brasileira, para comprar um som para o carro no valor de 469. Quanto é que sobrou? Quanto é que sobrou? Observa que essa é uma escrita da própria criança. Então, a aluna da 3ª série do turno matutino da escola Santa Rosa, daqui de Brasília, deu a seguinte solução: 499 menos 468 deu 31. Vou repetir. A professora tinha 500 para comprar um equipamento que custava 469. Pergunta: quanto sobrou? Aí, a criança faz 499 menos 468 e 31. Sobrou 31. A professora rejeita a produção da criança, alegando que não era essa a conta que ela queria que a Vivi fizesse. Porque ela queria que a Vivi fizesse 500 menos 469. E por que ela queria que fizesse isso? Porque é interesse da professora, num 3º ano, que ela fizesse a subtração com desagrupamento da centena em dezena e da dezena em unidades. Quando a professora Vivi rejeitou, a professora falou para a Vivi que ela tinha copiado o resultado final da colega e colocado qualquer conta que desse esse resultado. Diante disso, a criança falou assim para a professora: não, 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 não. Eu tirei um de cima e um de baixo. E aí a professora assustou. Mas como assim, tirou um de cima e um de baixo? Como assim você tirou um do minuendo e um do subtraindo? E aí ela coloca: tirando um de cima e um de baixo, a conta vai dar a mesma. Então, observa, a criança, quando ela tem condições e lhe é permitido pensar com a própria processos mentais, ela apresenta outras estruturas que não está na cabeça da professora, não está definida no currículo, não está no livro didático e não está na formação do professor. Observa, a forma da Vivi pensar a solução é uma forma muito diferente no qual a professora Janaína foi formada ao longo de sua infância, ao longo de sua escolaridade e ao longo da sua formação universitária. E como é muito diferente, a tendência da professora é rejeitar porque ela não consegue entender os valores matemáticos que estão presentes na produção da criança.
E esse é o grande desafio no nosso país, Brasil. É tentar fazer com que os nossos professores entendam minimamente as estruturas matemáticas mentais das nossas crianças dos anos iniciais. Então, observe o seguinte, ao invés de decompor 500 como 4 centenas, 9 dezenas e 10 unidades, pelo menos é assim que a professora do Brasil gosta de ver. Aqui, né, Angélica? Eles chamam de emprestar um. Não sei como é que é em Lima, tá? Como é que é no Peru, tá? Como esperava a professora, a Vivi utiliza-se de um conceito, que aí é o conceito em ação que o Vergniaud coloca, que retirando o mesmo valor no minuendo e no subtraindo, a diferença permanece inalterada. Assim, a diferença entre 500 e 469 é a mesma de 469 e 468. Sendo que, no segundo caso, como ela tirou 1, ela vai ter muitos 9 no minuendo. E de 9 ela pode tirar qualquer dígito. Então, ela não vai ter que fazer nenhum desagrupamento, apelando para a estrutura do número. É muito interessante, aí a gente vê quais são os conceitos que a criança mobiliza. E isso está baseado na teoria do Gerard Vergniaud, teoria dos campos conceituais. A Vivi, quando resolve assim, ela mostra que ela tem o pleno conceito de diferença, de dezena e centena exata, subtraindo 1. Então, 500 menos 1 vai dar 499. 1.000 menos 1 vai dar 999. Esse é um conhecimento importante para uma criança de 8 anos, inclusive. E que 9 é o maior dígito. Que de 9 eu posso tirar qualquer outro dígito. E qual é o teorema? Qual é a estrutura de esquema mental que está baseado esse pensamento dessa criança? Tirando 1 de qualquer número, minuendo e subtraindo, a diferença continua a mesma. E não é necessário, então, fazer a decomposição. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é do Luan. O Luan, terceiro ano, também. É interessante que a professora Sônia, Angélica, esse é um exemplo da Escola Classe 304 Norte, tá? Onde que a Sueli era coordenadora. Então, a Angélica sabe que isso aí são casos verídicos. Tem gente que já falou que eu inventei esses casos para dar palestra, tá? Tem professor que nem acredita que criança pensa desse jeito, tá? É interessante que a professora falou que ela tinha 22 alunos, tá? Isso em 2005, e 12 dos seus 22 alunos estavam fazendo a multiplicação do jeito que está aí. E esse que é interessante, Josefina, Maria Segura e demais colegas, que quando você olha a produção de registro da criança, você não enxerga a sua própria forma de pensar. E como o que a criança é, o que a criança faz não é você, você nega. E você pede para a criança apagar e fazer como você faz no quadro. E quando a criança apaga os seus registros, ela se apaga. Ela se apaga enquanto sujeito epistêmico. Ela apaga as suas estruturas, as suas bases epistemológicas de pensar matematicamente. Olha só como é que essas crianças estão fazendo. Ao invés de fazer 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, depois multiplicar a dezena, pulando, olha só como é que essas crianças estão fazendo. Elas começam, assim como elas fazem na adição, elas estão fazendo na multiplicação. Elas começam do primeiro fator para o segundo fator, acompanhando da unidade, dezena, centena. Então, elas fazem 1 vezes 12, 12. Elas põem o 2 e põem o 1 lá em cima. Olha o 1 aqui. Depois, elas fazem 2 vezes 12, 24. 24 mais 1, 25. Põem 5 e vão 2 centenas. E depois elas fazem 3 centenas vezes 12, 36 dezenas, mais 2, 38 dezenas, portanto, 3.852. São crianças que pensam, são crianças criativas, são crianças que têm esquemas mentais que não estão no nosso currículo, não estão na nossa universidade.
Nós temos muito que aprender com a escola, nós temos muito que aprender com essas crianças. Nós precisamos abrir as universidades para estar dentro das escolas. Aí vem Paulo Freire. Nós só podemos nos tornar ensinantes se aprendermos. Aprendemos com quem? Com nossas crianças. E, sobretudo, com as crianças que nós consideramos em situação de dificuldade. E aí a gente vem, como é que eles fazem? Já falei sobre esse. E aqui, quais são os conceitos que eles estão utilizando? Multiplicação a partir das unidades, e a cada 10 obtém-se uma unidade na ordem superior. Qual é o teorema em ação presente nessa produção? Multiplica cada ordem a partir do superior, do número superior, sempre promovendo a ordem superior. Gente, tem muito conhecimento matemático e conhecimento que está sendo negado e rejeitado. Esse daqui é o caso, de novo, está aí, ó, 304 Norte, está aí, Angélica. Angélica não conhecia esses casos, tá, gente? Eu escolhi para ela ter novidade para ela também. É uma criança, olha o texto dela do primeiro aninho. Na padaria, que é panificadora, tinha 31 pães. Foram vendidos 15 pães. Quantos pães não foram vendidos? E observa, ela colocou aqui, ó, sabia que era uma subtração, 31 menos 15. O que ela faz? Ela começa 30, tira 10, sobrou 20. Aí depois ela faz 1 menos 5, olha aqui, U e D. U e D, olha a decomposição na estrutura numérica do sistema de numeração decimal. Aí ela faz 1 menos 5, 4. Aí a professora está errado, porque ela fez 1 menos 5, tirou 4. Aí ela foi, o Fabrício foi explicar para a professora. Não, professora, 30 tira 10, sobram 20. 1 para tirar 5, faltam 4. Como sobrou 20, agora do 20, eu tiro os 4 que faltam. 20 tirando 4, sobraram 16. Portanto, 16 pães não vendidos. Observe como que o pensamento da criança é muito mais rico, é muito mais dinâmico, muito mais complexo. Lembrando Edgar Morin. Não adianta nós queremos tornar simples o que por natureza é complexo. O ser humano é complexo, a criança é complexa. Não queremos ensinar a criança a colocar ordem debaixo de ordem, corta aqui, põe lá de forma mecânica. A criança é criativa. Então, aqui eu estou mostrando como é que ela fez, quais são os conceitos, ela traz a subtração enquanto retirada, subtrai ordem por ordem. Quando dá para subtrair, tem-se a diferença do que falta, foi o que ela fez. 1 menos 5, faltam 4. Ele inicia a subtração pela dezena, e o que falta da unidade, ela vai e busca na dezena. É muito cálculo mental que a gente faz no comércio, gente. E, de repente, a escola, a professora não está aceitando. Para terminar, porque está avançando muito o nosso horário, eu gostaria de trazer o caso de uma criança portadora de deficiência auditiva. E ela trabalha com linguagem Libra, tá? A linguagem de sinais, que é muito utilizado no Brasil, só que o professor não tem linguagem Libra. Então, o professor tem dificuldade, isso foi de Planaltina, tá, Angélica? Caso verdade, tá? Essa menina acabou de fazer arquitetura na UNB. É arquiteta hoje, tá? Observa o seguinte, Maria faz a divisão, 24 dividido por 3 e coloca 8, e ela não erra nenhuma divisão. O que deixa o professor indignado é a produção que ela apresenta antes de botar 8. Afinal de contas, dona Josefina, você bem sabe que a produção matemática não é aqui que está a produção matemática. A produção matemática ela é delineada pelo caminhar, pela trajetória que o sujeito percorre para chegar no número.
é estruturação algébrica. Se você não entende os procedimentos, as estruturas algorítmicas desenvolvidas pela criança para produzir uma solução numérica, você não pode fazer mediação pedagógica. E não queiramos que a criança entenda nós. Nós temos que entender mais as crianças se nós queremos efetivamente sermos educadores matemáticos. Para terminar minha fala, Angélica, por favor, abra seu microfone, pedi tua ajuda, amiga. Sim, sim. Ela apresentava, antes de botar 8, Angélica, ela fazia coisa desse tipo. Leia para mim, nessa primeira linha, o que tem? Lê aí. 9 menos 1. 9 menos 1, depois. 9 menos 1. Isso. Depois. 3 menos 1. E depois. 7 mais 1 igual a 8. A 8. O que ela pensou, Angélica? Josefina, ser educadora é essa carinha que você está fazendo, maravilhosa. É indignar-se, é questionar-se quem é o outro que aprende. Estou tratando de ver minha estrutura mental, onde está a resposta. Que cabeça é essa? Como é, Josefina? Maria Segura, como é que eu posso ser segura numa produção de mediação pedagógica se eu não entendo o outro? Angélica, eu fui burrinho, Angélica, que eu fiquei 1 mês, Angélica, lendo que nem você. Quando eu lia a partir da minha construção, eu não entendi. Angélica, aí foi uma criança que leu o seguinte: 9 e 1. O que é 9 e 1, Angélica? 8, será uma 8, resta? não, não, 9 e 1. O que dá 9 e 1? 91. Não, 9 e 1. Junta, 9 e 1. 9 mais 1. 10. 10. Olha o 10 aqui. 9 e 1. Depois, 9 e 1. 10 de novo. Ó. 10 e 10, 20. 10, 20. 3 e 1, 4. 4. 10 mais 10, 20. Já. 20 mais 4, olha o 24. 24. Mas Já. por quê? Por que 9 tracinho 1? Porque ele precisa fazer grupos de 3. É 3. 10 não é múltiplo de 3. Uhum. O múltiplo de 3 mais próximo de 10 é 9 e sobra 1. Olha só o nível do raciocínio matemático. Que eu, Cristiano, não tenho esse raciocínio. Essa criança é mais mestra matemática do que eu. Eu tenho muito que aprender com ela. Vamos em frente. Olha aqui, ó. Com 10, eu tenho 9, sobra 1. Com 9, eu tenho 3 grupos de 3. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Com a outra dezena, mais 9, outro 3 grupos de 3, e sobra 1. E o 4, um grupo de 3 e sobra 1. Portanto, 3 grupos mais 3 grupos, 6 grupos, mais um grupo, 7 grupos de 3. Entretanto, quando sobrou 1, 1 e 1, sobraram mais 3. Portanto, dá para fazer mais um grupo de 3. Assim sendo, eu tenho 8 grupos de 3, resto 0. Quociente de 24 por 3, 8. Resto 0. Cadê o ser matemático enquanto sujeito inteligente? Está nas salas de aula das escolas do Brasil. Está em todas as salas de aula das escolas de Lima. Está em todas as escolas das salas de Peru e de América Latina e do mundo. E uma inteligência que está sendo negada. Porque a gente acha que ela só vai ser inteligente matematicamente, só vai ter sucesso escolar se ela fizer igualzinho do professor. E aqui eu venho explicando matematicamente toda essa inteligência. Isso é o esquema mental que o Vergniaud coloca.
Josefina, se quiser eu te mando capítulos do Vergniaud com esse referencial teórico. E aí eu venho falando o seguinte, que o Vergniaud, ele fala do invariante operatório, permite que a gente interprete a percepção, a identificação dos objetos, materiais, relações, a interpretação das informações que está presente e os pensamentos que portam objetos altamente elaborados da cultura. Gente, como são inteligentes essas crianças. Enfim, a aprendizagem matemática porta necessariamente uma dimensão simbólica e emocional. Porque quando você chega para Maria e mostra para ela que ela pode fazer assim, que ela é inteligente, ninguém mais segura essa criança. Mais do que a apropriação de objetos de conhecimento culturalmente situado, a aprendizagem porta um elemento psicanalítico que produz conhecimentos para além do que está prescrito curricularmente. Essa forma que Maria fez não está no currículo, mas tem um valor para o desenvolvimento humano e cultural que está sendo jogado fora, pelo menos no Brasil. Percebe-se como um sujeito aprendente é mais importante do que a apropriação do conhecimento matemático. Se ela não aprende equação, se ela não aprende agora a transformar medida de capacidade, uma hora ela vai aprender. O mais importante é que ela se descubra enquanto sujeito aprendente, enquanto um ser matemático. Portanto, no processo de aprender, inclusive aprender matemática, porta uma importante e complexa dimensão autoral. Essas crianças têm autoria, são autoras, que o educador e a educação não podem negligenciar. Conhecer esses processos autorais é desafio para o educador, para o investigador e para o professor, para a efetiva realização da mediação pedagógica, valorizando cada criança em processo de aprendizagem, como um ser matemático. Cada criança que eu mostrei aqui é um ser matemático, onde prevalece, como vimos, a diversidade nas formas subjetivas de aprender matemática. E, para fechar, gostaria de trazer a letra de um grande músico nosso, Caetano Veloso. Vocês, peruanos, nos permitem. Na música Sampa. Sampa quer dizer São Paulo, tá? É homenagem a São Paulo. Ele música, diz o seguinte... A ver. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi. De mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando somos mutantes. E foste um difícil começo. Afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade, pois é o avesso do avesso do avesso do avesso. As nossas crianças que aprendem matemática não somos nós, não são nossos espelhos, são nossos avessos. É uma riqueza que nós mesmos não temos. E sermos professores de matemática é descobrir toda essa riqueza que está em cada criança, que está sob nossa responsabilidade educativa. Josefina, muito obrigado. Desculpa aí ter alongado, mas em função do corte, pelo menos estabilizou. No, al Muito obrigado. No, al contrario, te agradecemos infinitamente a ti, Cristiano, por estar con nosotras. Y creo que como para terminar esta parte y agradecerte que nos cuente las experiencias o la investigación desarrollada con este grupo de estudiantes en riesgo, ¿no? Porque mencionaste eso, que están en riesgo, hablas sobre las distintas formas de enseñar, y a eso que por ahí también está la teoría de Duval,
¿no? Que él habla acerca de los registros semióticos, ¿cierto? Donde no solamente es el lenguaje natural que hablamos, se puede usar el lenguaje algebraico, el lenguaje aritmético, o si no un gráfico, ¿no? De tal manera que el estudiante pueda recepcionar la información. Pero también aquí la última parte me hace recordar a un pedagogo español que decía, es que tenemos que enseñar desde el cerebro del que aprende, porque el niño, tal cual nos demuestras, el niño es creativo, el niño hace otras acciones que el docente, que estamos acostumbrados a decir, se multiplica así, se suma así y se divide así. Entonces, formamos esa estructura mental desde mi cerebro, desde el cerebro del docente, y no miramos el cerebro desde el que aprende, porque él tiene otras estrategias. Entonces, ese tipo de registros semióticos, llamémoslo así, ese tipo de registros son los que nos faltan desarrollar probablemente en cada sesión de clase. En el Perú normalmente nosotros lo denominamos desarrollo de competencias, ¿no? Porque si no aprende en una forma, aprenderá en la otra, y la suma de todas ellas, pues logrará la competencia. Pero no somos, yo voy a asumir yo, porque es probable que alguno de los presentes sí los desarrolle. ¿Qué asumo? Siempre voy a enseñar porque esa es mi metodología, yo enseño así, quiero que aprenda así porque así me enseñaron, entonces yo también transmito igual. Pero enseñar desde el cerebro del que aprende, pues ahí se nos complica el existir, porque hay como docente, y repitiendo también la frase de Freire, ¿qué tenemos que hacer? Seguir aprendiendo, y por eso estamos reunidos esta noche, el de aprender siempre, y no olvidarnos de que en algún momento también fuimos niños, en algún momento hemos recibido esa educación, y que la hemos seguido transfiriendo en nuestras generaciones, porque cada año, cada ciclo académico tenemos 300 alumnos, 200 alumnos, depende de dónde enseñemos, y así los vamos formando y lo vamos formando. ¿Qué creamos al final? Fobia a las matemáticas. Eso creamos al final. Fobia a las matemáticas, miedo a las matemáticas. ¿Por qué? Porque solo pensar que es matemática ya es difícil. Solo pensar que es matemática ya es complicado. ¿Qué nos falta, maestros de los que estamos aquí presentes? Nos falta aceptar que no tenemos que enseñar desde nuestra posición, sino la posición del estudiante, que van a intervenir N factores para que él no aprenda, es probable, pero tampoco estoy diciendo que es el facilismo que hay que darle todo, o que lo que él haga está correcto, sino que nosotros solamente somos orientadores, tenemos el conocimiento y que probablemente nos falte estrategias de enseñanza, el cómo llegar al niño. Pero si nosotros no conocemos la teoría propuesta, no conocemos la teoría de Duval o no conocemos las otras teorías que nos has presentado, entonces seguiremos cometiendo los mismos errores. No creo que suceda solo en Brasil, sucede en el Perú, sucede en el Ecuador, sucede en Colombia, y creo que en todos los países latinos tenemos esta corriente de querer, digamos, de querer hacer bien las cosas, y cuando al final estamos truncando el cerebro, la creatividad del niño, ¿no? Como al inicio de la sesión le comentaba a Cristiano, que dos aspectos al cual todos los gobiernos nos dicen que es prioridad la educación, nos olvidamos de la educación básica alternativa y nos estamos olvidando de la educación inicial, que son dos aspectos muy importantes y que en algún momento, si es que ellos no lo hacen, nosotros desde los pocos que somos, de los pocos que estamos, pues seguiremos dando la lucha, seguiremos haciendo nuestras fuerzas para que se logre. No es sencillo enseñar matemática. Yo creo que para nadie lo es, mucho menos ponerse en la estructura mental de un niño que ingresa al sector educación y que aprenda y que le guste la matemática. De repente, Angélica, ¿nos puedas complementar un poquito más, por favor?
¿Cómo crees que se ven los niños en la matemática, Angélica? Acho que fica a reflexão do que foi discutido aqui, nesse momento, que precisamos refletir como pensa a criança que aprende e como pensa o professor que ensina, para contemplar as diferentes situações de aprendizagem. Había una propuesta, por ejemplo, de un maestro que decía, mencióneme 3 frutas, ¿no? Algo así decía, un ejemplo, ¿no? Mencióneme 3 frutas. Y el niño decía, 3 frutas, ya, 2 manzanas y un plátano. Ahí hay 3, pues, ¿no? Y decía, no, 3 frutas, le decía, pero hay 3 frutas, 2 plátanos, una manzana. Y decía, pero es que ahí hay 2 frutas nada más, hay 2 frutas, le decía. Tanta insistencia y luego al final le nombran a plátano, manzana y pera. Ahí hay 3 frutas. Pero en el examen del libro, en el libro decía, hay 2 manzanas más 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Y el niño contesta, 2 frutas. ¿Pero por qué 2 frutas? Porque el profesor me ha dicho de que cuando yo le dije que eran 3 frutas, ¿no? Dijo pera, manzana y plátano, porque son 3 frutas distintas. Y el momento en el libro decía, ¿no? 2 peras más 2 manzanas. ¿Cuántas frutas hay? Y él dice, 2, porque es lo que le enseñaron. Y eso es cierto, y eso nos sucede a nosotros, porque es probable que enseñemos desde nuestra perspectiva y no la del estudiante, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, le sucede de repente a María, que está aquí presente, de repente a María Elena, de repente a Rita Reyes, a los que están aquí presentes, y nos sucede cosas así, pero no nos ponemos a pensar en qué momento fallé, en qué me equivoqué, porque, bueno, hablabas de la dualidad del docente y el niño, ¿no? Que son 2 aspectos muy importantes, esa dualidad, esa conexión también, porque para que le guste la matemática, le tiene que gustar el profesor, le tiene que caer bien. Eso es lo primero, porque si no le cae bien, se fue todo. A construção de vínculo na aprendizagem é fundamental. Esa conexión, exacto, esa conexión docente-estudiante, esa dualidad, tiene que estar presente. Sí. Si esta no está presente, con solo saber que es el curso de ese profesor, ya no asiste, ¿no? Entonces, ahora que estamos en la virtualidad, en la enseñanza a nivel remoto, la situación también se nos pone difícil, porque ahora ya no lo veo, ¿no? Estamos viéndonos a través de una pantalla y a través del WhatsApp o a través del celular, prácticamente es todo el medio de comunicación. Es un poquito difícil, pero ahí estamos. Quizás alguien nos pueda contar alguna experiencia. María Segura. ¿Estás, Marita, ahí? Sí. Sí, estoy acá. Qué bueno, Marita. Le contaba a los docentes, y estás escuchando también, cuál es tu experiencia en cuanto a cómo perciben los niños, los jóvenes, que tú enseñas en mucho más grande, a nivel universitario y a nivel de la escuela también, cómo sienten los niños o los jóvenes cuando escuchan matemática. Bueno, depende, ellos están viendo qué docente es, porque de acuerdo a más o menos la experiencia que tienen a veces sus hermanos, les comentan cómo es el profesor y entonces de acuerdo a eso ellos responden. En otros casos, cuando le haces la matemática fácil, de repente trabajando con origami, con juegos, a ellos se les hace más sencillo y entonces, bueno, tienen más conexión con el docente. Así es. O sea, esa dualidad, como le decía desde el inicio, es importante. Yo agradezco infinitamente aquí a Cristiano que nos haya compartido estos espacios y hacernos recordar nuestra labor como docente, ¿no? Nuestra labor como docente no termina nunca. Nuestra labor como docente es permanente. Y también tenemos presente a Aldo Rojas.
Aldo. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por asistir. A ustedes, gracias por la oportunidad de poder estar aprendiendo cada día y bueno, es importante las experiencias de nuestro país y de nuestros, digamos, países vecinos, ¿no? Bien, gracias Aldo, se escucha un poquito entrecortada y eso es así. Así que agradecemos a Cristiano. ¿Tienes algo más que agregar? ¿Algo más que compartir con nosotros, con nosotras, la del equipo de Acinema? Así es. Eu gostaria de dizer uma coisa, Josefina, que vocês estão colocando, matemática é difícil. Né? Aquela visão que é difícil. Ok. Andar de bicicleta também é difícil. Oh, sim. E como é que se aprende andando de bicicleta? Andando. Andar de bicicleta implica em quedas. Machuca. Golpes. Mas... moretones. Exatamente. Caídas. Acontece que a criança, que quando cai, ela levanta e volta a andar de bicicleta. E ela, no momento, ela descobre que ela, criança, é mais poderosa do que a bicicleta. Apesar da dificuldade de construir essa relação entre, que é a questão de equilíbrio, questão espacial entre ela e o objeto. Mesma coisa a matemática. Matemática é difícil, ótimo. Eu vou me descobrir como sujeito capaz a partir dos desafios que o objeto de conhecimento me se coloca. E um momento eu vou descobrir que eu, e ser humano, sou mais do que a própria matemática. E eu acho que a matemática ela tem que vir a serviço do desenvolvimento humano e cultural. E nós estamos caminhando para uma transformação do mundo. Transformação ecológica, transformação humana, transformação econômica, transformação política. Sim. Essas crianças vão ter que dar conta de elaborar novas lógicas, novas ideologias. E não é com a nossa cabeça, não é com cabeça de cristiano, e pensar o mundo com a cabeça de cristiano, que elas vão conseguir elaborar modelos diferentes, que vão conseguir dar saltos epistemológicos, ideológicos, para participar de forma crítica e criativa da mudança desse mundo. E a matemática ela é fundamental nisso. Não fazendo que as crianças pensem matematicamente como nós pensamos, mas que elas descubram outras formas mais criativas, mais éticas, mais amorosas, mais solidárias, e aprender com o outro, ajudar o outro, que a escola tem que ser isso. E aí volta a Paulo Freire. As crianças só vão aprender mais matemática quando ela tiver condição, dentro da sala de aula, ensinar o coleguinha. Ensinar o coleguinha significa expressar como é que ela está pensando. Aí vai para Duval, registro semiótico. Percebe? Como é que eu vou trazer algo que está lá dentro? Matemática é pensamento, é conceito, é estrutura mental. Eu vou passar para outro se eu não desenvolvo capacidade argumentativa de comunicação. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e Angélica também, tá? E dizer que, se depender de mim, será o primeiro de muitos encontros. Muchísimas gracias. Seguro que va a haber más y en algún momento la pandemia va a pasar. Sí. Porque va a pasar en algún momento y tendremos la oportunidad de seguir viéndonos, de seguir viajando, aprendiendo, conociendo. Y como les digo, esto es un encuentro, ¿no? Este es un momento de aprendizaje continuo para todos. Y hacernos reflexionar que elegimos la mejor carrera, ser docentes de matemática, definitivamente. Y en ese aprendizaje estamos. Te agradezco infinitamente, Cristiano, Angélica, también te agradezco infinitamente por estar con nosotros, por acompañarnos.
y a todos los presentes que están aquí en la sala Zoom. De verdad, es muy gratificante. Siempre se aprende, siempre aprendemos algo y probablemente nos vemos pronto con varios de ustedes. Siempre aprendemos. Muchísimas gracias con ustedes y será de aquí a unos 15 días que nos volvamos a encontrar para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ok, Serio, gracias. Kailika, gracias. Hasta luego. Ok. Gracias, hasta luego. Y hasta luego, hasta luego.